Olá a todos e a todas. É um prazer enorme poder participar desse curso introdutório à Lei de Drogas, com essa fala sobre a política criminal de drogas no Brasil. O título sugerido pelo colega, amigo Dieter, ele é bastante sugestivo porque, na realidade, é o título que eu dei à minha dissertação de mestrado, depois publicada em livro. A dissertação se chamava A Política Criminal de Drogas no Brasil, do discurso oficial às razões da descriminalização. E foi defendida na Federal de Santa Catarina em 1996, século passado, completar já 30 anos em breve. E o que eu pretendo conversar com vocês, e acho que pode fazer sentido dentro da temática, é tentar fazer um balanço desses últimos 30 anos, indicando um pouco o que motivou e quais as conclusões principais que eu cheguei naquela investigação e confrontar com a realidade contemporânea, que apresenta algumas diferenças substanciais, embora a matriz que sustenta a política criminal de drogas possa não ter alterado muito. Antes de mais nada, eu queria iniciar colocando uma ideia central que vai conduzir a minha fala, e que, na realidade, ela parece ser mais um diagnóstico da política criminal geral do Brasil do que especificamente a política de drogas, embora tenham uma relação extremamente íntima. O querido colega saudoso que nos deixou muito cedo, Tiago Fabres de Carvalho, um criminólogo capixaba que teve sua formação de mestrado e doutorado no Sul, foi professor na PUC do Rio Grande do Sul, na Federal de Santa Catarina e depois na Federal do Espírito Santo. O Tiago, nas inúmeras discussões que a gente tinha sobre política criminal de drogas, ele sintetizava de uma forma bastante clara, e dizia que a política criminal de drogas é o carro-chefe da política criminal brasileira. E eu tendo a concordar com o Tiago, porque todas as alterações que nós tivemos na legislação penal brasileira, e eu estou enfatizando fundamentalmente as alterações que recrudescem o sistema, ou foram motivadas, ou foram espelhadas pela questão das drogas. Muitas vezes o tema central não é relacionado às drogas, mas a política de drogas motiva, justifica ou inspira essas alterações legislativas. Não preciso lembrá-los que a Lei 11.343 é a que provoca o grande encarceramento que nós temos. Se nós somarmos
as pessoas presas pela imputação do artigo 33 e os dele decorrentes, sobretudo na conjugação entre o artigo 33, que regula as formas vulgarmente chamada de tráfico, e depois eu explico por que esse vulgarmente, e a associação para o tráfico, nós temos um número de pessoas encarceradas que chega muito próximo dos 30%. E se agregarmos a esse número, em média 40% da população carcerária em decorrência dos crimes patrimoniais, com e sem violência, basicamente furto e roubo, nós temos 70% da população presente nos nossos presídios. Ou seja, o sistema penal funciona a partir dessas lógicas. Da lógica da repressão aos crimes patrimoniais e da lógica da repressão às drogas. O Brasil, em 1971, adere à política internacional de drogas. A Convenção Única de Entorpecentes, que é ratificada pelo Brasil em 1971, Convenção Única de Entorpecentes da ONU, é o start de um projeto que transnacionalizou, que globalizou, muito antes de falarmos na globalização econômica, esse modelo de guerra às drogas, que foi gestado nos Estados Unidos. O modelo que foi pensado a partir do Departamento de Repressão aos Entorpecentes, do DEA, que virou política oficial dos Estados Unidos e a partir dos Estados Unidos foi transnacionalizado, né, sobretudo para a América Latina. Num primeiro momento, fundamentalmente a região andina, e por força daí sim da globalização econômica, invadiu os demais países. Não por outra razão, isso é importante que o estudante tenha claro, o Código Penal brasileiro é alterado em 1976. Até 1976, a repressão às drogas no Brasil, ela era realizada pelo Código Penal no título relacionado aos crimes contra a saúde pública. E o artigo que previa as sanções para as condutas que se relacionavam com o porte de entorpecentes, com a guarda de entorpecentes, com o armazenamento de entorpecentes, era o artigo 281. O artigo 281 do Código Penal criminalizava com as mesmas penas, tanto o que a gente vulgarmente fala de consumo, quanto tráfico. A partir da adesão do Brasil à Convenção Única de 71 e as suas posteriores diretrizes, se estabelece aquilo que a professora Vera Malaguti, numa seu brilhante trabalho Difíceis Ganhos Fáceis, que também é a sua dissertação de mestrado, também sobre a política criminal de drogas, define como ideologia
da diferenciação, inspirada nos trabalhos da professora Rosa Del Olmo. A professora Rosa Del Olmo tem um texto maravilhoso que está publicado em português, que é um dos primeiros trabalhos mais críticos sobre essa política criminal de drogas, que se chama Face Oculta da Droga. Não lembro qual a editora, mas se encontra, eu acho que já está esgotado, mas vocês encontram nas bibliotecas, talvez na internet, para baixar. Essa ideologia da diferenciação vai ser incorporada pela Lei 6368 de 76 e que vai estabelecer dois pilares na reprovação e no, aspas, combate, aspas, na guerra às drogas. E, para que vocês tenham uma ideia, isso eu desenvolvo, procuro desenvolver já lá na dissertação e depois nas distintas edições do livro, né, o projeto que é transnacionalizado de guerra às drogas, que inicia quando George Bush era chefe do DEA, e depois isso é incorporado, sobretudo no governo Reagan, no início da década de 80, estabelece como objetivo a erradicação das drogas, a eliminação das drogas do planeta. Um mundo livre de drogas era o sonho do senhor Ronald e a senhora Nancy Reagan, que era um dos grandes, Nancy Reagan é um dos grandes, uma das grandes empresárias morais, né, em termos de discurso de pânico e de sustentação da ideia de repressão, da ideia fundada na abstinência, enfim, do malefício que as drogas traziam à família, à sociedade, aos costumes. Um discurso que a gente conhece bastante. E ainda muito motivador, né, dos pânicos morais sobre a questão dos entorpecentes. Pois bem, essa Lei 6368 de 76 tem como dois pilares o artigo 12 e o artigo 16. O artigo 12 é aquele que regula inúmeras formas, inúmeras condutas relacionadas à droga e que nós definimos como, aspas, tráfico de entorpecentes. Diferentemente do artigo 16, que contém as mesmas figuras típicas, os mesmos verbos, os 5 verbos que estavam no artigo 16 também estavam no artigo 12. O artigo 12, ampliando para a ideia de importação, exportação, venda, né, e por isso tem essa perspectiva de uma relação mais comercial. O artigo 12 estabelecia uma pena de 5 a 15 anos de reclusão, sendo que o artigo 16, uma pena de 6 meses a 2 anos. Marcando esse tratamento diferenciado do, aspas, usuário, artigo 16, para, aspas, o traficante, artigo 12. E a primeira observação, que é uma observação de cunho dogmático, mas é importante, é que, por exemplo, o verbo portar, na época nem era droga, era substância entorpecente ou capaz de determinar dependência física ou psíquica. Era assim a redação da Lei 6368 de 76. O fato de portar uma substância entorpecente ou capaz de determinar dependência física ou psíquica poderia ser classificado, enquadrado tanto no artigo 12 quanto no artigo 16. O que diferencia é um elemento subjetivo especial do tipo, uma especial intenção, uma especial finalidade daquela conduta, que seria para uso pessoal, que estava inscrito lá no artigo 16. Significa dizer
e por isso que eu disse que nós vulgarmente chamamos de tráfico de drogas, que aquela pessoa que porta para fins de consumo pessoal efetivamente se enquadra no artigo 16. Agora, esse portar do artigo 12, assim como todos os outros verbos, é um portar para qualquer outra finalidade que não aquela do uso pessoal. Por isso não é tão evidente se a gente afirmar que quase 30% da população está presa por tráfico. Na realidade, está presa pela imputação, hoje, do artigo 33 da Lei de Drogas, que substitui o antigo artigo 12, cuja redação é praticamente a mesma. Troca, fundamentalmente, o termo substância entorpecente ou capaz de determinar dependência física ou psíquica pelo termo droga e altera as penas. Essa é a diferenciação, essa é a inovação legislativa que nós temos em 1906, pela Lei 11.343, que reforma 6368, né? Reforma 30 anos depois. 30 anos de fracasso é substituído por uma nova lei que já demonstra sinais evidentes também de fracasso, naquilo que se propõe oficialmente. Então, por exemplo, se alguém porta ou guarda, não para uso pessoal, mas sem a intenção de vender, está guardando para um terceiro. O enquadramento típico é no artigo 12. Era no artigo 12, hoje no artigo 33. Porque tanto 12 da 6368 quanto 33 da 11.343 não expressam, não delimitam uma finalidade comercial. E por isso, e só essa questão nos permite problematizar muito. Porque significa dizer que parte, e eu acrescentaria, significativa da população presa pelo artigo 33 não estava exercendo uma atividade comercial. Estava trazendo consigo, estava guardando, estava tendo em depósito droga, não necessariamente para comércio, não necessariamente com o intuito de venda, não necessariamente para essa ideia de tráfico que implica comércio. Isso é importante para quem vai estudar na sequência a estrutura da tipicidade e a interpretação dogmática da lei de drogas. Pois bem, em 76, nós aderimos à ideologia da diferenciação e, com a Constituição, nós temos a formalização, podemos dizer assim, a formalização não, a materialização. A formalização é com a 63, 68 e 76. A adesão substancial à política de guerra às drogas, que é quando, no artigo 5º da Constituição, o Constituinte equipara o tráfico de entorpecentes aos crimes hediondos e estabelece efeitos que serão definidos depois pela Lei 8.072. É nesse período, início da década de 90, que nós começamos a ver a curva de encarceramento ser ampliada de forma radical. E era um pouco sobre esse fenômeno do início do encarceramento no Brasil, encarceramento expressivo. Nós tínhamos, para vocês terem uma ideia, em 1900
94 mil presos no Brasil. Hoje nós temos 900 mil presos no Brasil, 10 vezes mais. E parece que o problema não foi resolvido, né? Ou seja, a aposta na política repressiva já deu mais do que sinais de que não foi bem sucedida, no mínimo, para não falar dos efeitos perversos, que a gente já vai entrar. Então, o início da minha dissertação foi pensando nessas estruturas normativas, mas carregado pela orientação precisa da minha querida orientadora Vera Andrade, no mestrado, e também na época era o professor Alessandro Barata, na Federal de Santa Catarina, tive o privilégio de tê-lo inclusive na minha banca de qualificação. Nós começamos a migrar desse estudo mais normativo para a estrutura empírica do que motivava a repressão às drogas no Brasil. E um fato naquele momento chamou a atenção. Conheci o professor Nilo Batista de leituras, já na graduação, e eu lembro que, quando eu estava escrevendo o projeto da dissertação, era 94, foi o período em que Brizola estava no segundo mandato no governo do Rio, sai para se candidatar à presidência, e o professor Nilo Batista, que era vice-governador, ia assumir a mesma pasta, era vice-governador e secretário de Justiça e Segurança Pública do Rio, assume o governo, num período em que há a primeira ocupação militarizada nos morros do Rio de Janeiro. Operação Rio. E eu acompanhei pelos jornais, estava muito interessado. Não existia internet como a gente conhece hoje. E eu assisti uma entrevista do professor Nilo Batista, comentando o seu receio quanto àquela política intervencionista do governo federal, de forma militarizada, nos morros do Rio de Janeiro para, aspas, combater o tráfico de drogas. E a partir daí eu pensei em como, primeiro, a política criminal de drogas acabava sustentando um projeto não de segurança pública, mas de segurança nacional, derivado ainda, um resquício muito presente do modelo repressivo da ditadura. Todos sabemos que a base ideológica das ditaduras na América Latina foi a ideologia de segurança nacional. E essa ideologia de segurança nacional, ela se sustenta na repressão ao inimigo externo, comunismo, e ao inimigo interno, o subversivo. E nós sabemos como se moldou, inclusive em formas de repressão paralegal, com execuções extrajudiciais, desaparecimentos, tortura, essa repressão aos inimigos. E o que, pela pesquisa bibliográfica, pela pesquisa documental que eu realizei, isso está no livro, né, eu sustento que houve uma migração daquela lógica repressiva, né, do inimigo interno subversivo para o novo inimigo interno traficante. Então, um dos pilares da nossa política criminal de drogas, dizia eu, em
1996, quando eu defendi a tese, era a ideologia da segurança nacional, reformatada na lógica do inimigo. Claro, hoje nós podemos pensar em termos de direito penal do inimigo, né? Mas se formos analisar ainda a forma da repressão e, sobretudo, pensar na letalidade das operações de repressão às drogas, isso está muito vinculado a esse nosso passado que a gente não resolve nunca em relação ao período da ditadura civil-militar. O segundo pilar dessa política criminal de drogas, e daí é o pilar que também é decorrente de uma nova gestão do controle punitivo da década de 90, é o dos movimentos de lei e ordem e movimentos de tolerância zero. Essa política criminal punitivista, né, que provoca de forma imediata inúmeras alterações legislativas com aumento em abstrato de penas, o que vai redundar numa adesão também do judiciário com aumento em concreto de penas, recrudescimento da execução penal. Junto com a ideologia da segurança nacional, com os movimentos de lei e ordem e movimentos de tolerância zero, né, uma terceira base dessa política criminal seria a ideologia de defesa social, que aqui, logicamente, eu não tenho tempo de desenvolver, mas que eu convido a todos e todas que aprofundem lendo a maravilhosa tese do professor Alessandro Barata, Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, onde ele desenvolve e demonstra como o projeto penal da modernidade, né, e daí eu não estou falando de ideologia de segurança nacional da década de 60, não estou falando de movimentos de lei e ordem, de tolerância zero da década de 90, mas eu estou falando daquilo que molda o sistema punitivo moderno desde o iluminismo, vai dizer o professor Barata que é essa ideologia de defesa social, com sua principiologia própria. Leiam, não percam a oportunidade de ler esse trabalho do professor Alessandro Barata. Então, identifico essas três matrizes da política criminal brasileira, naquele momento. Pois bem, nós tivemos alterações ou talvez tenhamos melhorado, desembaçado a nossa lente para perceber, com as mudanças que nós tivemos, né, na gestão da política de drogas, e eu estou falando desde o Rio de Janeiro, onde acaba sendo um mini laboratório da política nacional. Tivemos inúmeras experiências que vão mudando as relações conflituais, relacionadas sobretudo ao comércio de drogas e ao seu controle punitivo. A experiência das UPPs, mas sobretudo o ingresso da milícia também na comercialização de entorpecentes e na guerra que se estabelece entre milícia e organizações do tráfico pelo controle territorial no Rio de Janeiro. E no meio dessa disputa, uma polícia altamente violenta e letal. A marca principal, a evidência mais presente dessa dinâmica extremamente complexa é a marca de uma atuação extremamente racista das nossas polícias. A letalidade que se produz
pré-processo penal. É algo que vem sendo estudado há muito tempo. Sugiro fortemente a leitura do professor Zacconi, não apenas da sua dissertação de mestrado, Os Acionistas do Nada, onde ele compara a diferença do tratamento penal dado aos moradores das áreas periféricas e das favelas do Rio de Janeiro para os moradores das áreas nobres, mas também e sobretudo o Indignos de Vida, que é um estudo sobre os autos de resistência no Rio de Janeiro. Autos de resistência como a polícia registrava, né, porque houve uma alteração a partir, inclusive, das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília, né, era como se registrava o ato, como o policial registrava o ato que ele entendia de legítima defesa, quando havia morte na operação, e ele registrava essa morte como um ato de legítima defesa. Isso é o auto de resistência. São duas pesquisas impressionantes, muito elucidativas e demonstram, primeiro, o avanço de uma violência estrutural centrada e de corte racial. E demonstra, enfim, não é só o professor Zacconi que tem trabalho sobre autos de resistência, são inúmeras pesquisas, Inácio Cano, né, SESESC, aqui do Rio de Janeiro, né, inúmeros trabalhos, né, de menor fôlego também, dissertações de mestrado, monografias, mas que jogam luz para esse momento de intervenção direta e que ele é pré-processual. Porque até a década de 90 nós ficamos muito, durante a década de 90, e porque era um fenômeno muito novo e que chamava muita atenção, as baterias, digamos assim, da criminologia crítica no Brasil ficaram muito ligadas para o crescimento vertiginoso do encarceramento. Mas a questão é que logo começou a se perceber que esse encarceramento era precedido de atos de extrema letalidade. O que é condensado, é sintetizado pela pensadora Vilma Reis de forma tão brilhante quanto assustadora. Vilma Reis diz que quem está encarcerado é porque não morreu. E quem está encarcerado e quem morreu, né, invariavelmente nessa política de guerra às drogas, são corpos negros. Esse é um pouco do quadro da nossa política criminal, de forma sintética dentro do tempo que foi estabelecido, e que eu espero que tenha colaborado um pouco com a compreensão do problema, ficando, logicamente, a indicação das leituras complementares para dar o devido aprofundamento na temática. Ok, meus caros, um forte abraço, foi um prazer e nos encontramos pessoalmente nas redes nos próximos momentos.